Olá, galera, tudo bem? O Expressões está de volta para mais uma temporada e hoje vamos conversar com Dayana Schwartz, artista plástica, professora e autora do livro Elke Ering, Crítica, Circuito e Poética. Seja bem-vindo, Dayana. Eu queria começar perguntando sobre a tua história com as artes plásticas, as artes visuais, como que tu entrou nesse mundo, como foram os primeiros interesses? Então, a minha formação, minha graduação foi aqui mesmo na FURB, né? Em artes plásticas na época. E eu entrei no ano 2000 e meu último ano foi em 2003. Depois, então, eu fui ser professora no ensino básico e também tive experiência como artista, né? Participei de salões e exposições individuais, coletivas. E só em 2011 que eu entrei no mestrado na UDESC, em artes visuais, na linha de teoria e crítica de arte, que foi a partir de então que eu fiz a pesquisa sobre a Elke Ering. Né? E foi a partir daí que começou a surgir o interesse da pesquisa, da história da arte na tua vida acadêmica, digamos. Sim, eu primeiro pesquisei sobre, a minha ideia inicial era pesquisar sobre a Galeria Açu, que foi a primeira galeria de arte do estado de Santa Catarina. E os donos da galeria eram a Elke Ering e Lindolf Bell, junto com Pericles Prade e Arminda Prade. E então, quando eu comecei a pesquisar sobre os artistas da galeria, eu tive contato com o trabalho da Elke Ering. Eu já sabia, né, do trabalho dela, mas não conhecia a fundo sobre o que ela tinha feito e tudo mais. Então, como eu tomei contato com o arquivo dela, com as coisas que ela fez, eu tive muito interesse em saber um pouco mais sobre essas experiências dela, porque foram mais de 30 anos de atividade artística. E aí eu troquei o tema por Elke Ering. E o que te levou a se especializar em teoria, em história da arte? Então, onde surgiu essa tua vontade, antes de até mesmo ter essa ideia sobre a Elke? Foi especialmente porque a gente tem uma lacuna muito grande de pesquisa sobre a arte catarinense, né? E se a gente quer se informar um pouco mais sobre, a gente tem que se debruçar ou pela internet, que tem poucas informações também, ou reportagens de jornais, se você tem clipagem sobre, enquanto professores de arte, né? Então, eu via que tinha uma lacuna muito grande de pesquisa e informações sobre a arte de Santa Catarina e especialmente em Blumenau também, né? Sabendo que era um circuito muito grande que acontecia aqui na cidade, a gente não tinha muitas informações sobre os artistas nem o que eles produziam. Então, essa foi uma porta de entrada para poder conhecer mais a arte de Santa Catarina. E esse processo de conhecer a Elke, você já conheceu enquanto na faculdade, aqui em Blumenau? Já tinha ouvido falar dela? Ou foi só depois no mestrado? Essa aproximação com ela como artista, como é que foi? Bom, na graduação, o que eu me lembro, assim, quase nula as aulas que a gente teve sobre arte catarinense, né? Então, a nossa história da arte, ela era uma história da arte vinculada muito à arte europeia. E aí, lá pelo último semestre, rapidinho, arte brasileira, mas era uma arte já eixo Rio-São Paulo. Então, de Santa Catarina, de artistas mais locais, não tinha. E o contato com a Elke, a gente sabia do Salão Elke Ering, que é muito conhecido. E então, quando se tinha o salão, tinha os catálogos de exposições que mostravam um pouco sobre a trajetória dela, o trabalho dela. Então, ali que se deu os primeiros contatos. Algumas obras públicas, bem poucas, né? Mas assim, não durante minha época de graduação e depois mesmo como professora, eu não tive muito esse contato. Foi mesmo através do mestrado, da entrada da pesquisa acadêmica, que eu pude ter acesso a essas informações. E foi justamente aquela que tu mencionou, a falta de pesquisas sobre a arte catarinense
e também tu conhecer ela ali no processo do mestrado que te fez embarcar na pesquisa, então. Isso, foi na pesquisa que eu me encontrei com a Elke Ehring. Eu nunca tive contato com ela, porque ela faleceu em 1994, então eu estava no ensino fundamental na época, né? Mas já tinha ouvido falar do Lindolf Bell, que ele tinha galeria ainda, né? A galeria ficou aberta até 1998, o ano de morte dele. Então, o meu contato com ela é através do arquivo da pesquisa. Né? E isso começou no mestrado, agora tu vai defender o teu doutorado, né? Como é que foi esse processo de pesquisa, os primeiros contatos que tu teve com a história dela, até chegar na conclusão do livro que a gente tem aqui agora? O contato com a pesquisa foi... o primeiro arquivo que eu pesquisei foi do Museu de Arte Santa Catarina, porque na época eu estava morando em Florianópolis. E o arquivo do museu, ele tem pastas sobre os artistas. Então, eu acessei essa pasta dela e lá encontrei vários materiais que eu nunca tinha visto, né? E a partir desse arquivo, eu fui para outros arquivos. Então, o arquivo que tem o maior volume de trabalhos da Elke é o Arquivo Histórico José Ferreira da Silva, daqui de Blumenau, que foi super importante para a minha pesquisa da dissertação e agora do doutorado, porque no doutorado eu pesquiso justamente o arquivo da artista, né? Como que eu faço para pesquisar, o que eu encontro, o que eu não encontro, então toda essa relação da pesquisadora com o que a gente encontra no arquivo. E aí eu fui pesquisando em vários outros, outros museus, né? O Museu de Arte Moderna de São Paulo, a Fundação Bienal, o Museu de Arte de Joinville, o Museu de Arte Contemporânea de Curitiba, também as hemerotecas digitais, que são bem importantes, porque os jornais foram super importantes para as artes, né? Ali se tinham colunistas, os críticos de arte, que publicavam seus textos sobre as artes visuais. Então, tenho muita matéria sobre ela, que eu pesquiso através da hemeroteca, que é algo bem facilitador, porque é através da internet que a gente tem esse acesso, não precisa se deslocar, né? E outro arquivo bem importante para mim foi o acesso ao arquivo pessoal através da filha dela, Rafaela Ehring Bell, que ela me possibilitou acesso às obras originais da mãe que ela tinha e também fotografias e outros documentos. Então, para mim, foi super importante esse contato de todos esses arquivos. Então, hoje eu tenho uma base bem grande de dados sobre o trabalho da Elke, por conta dos arquivos, e esses arquivos são bem fragmentados, né? Então, a gente tem que, a partir da pesquisa, juntar essas informações, coletar os dados e ver o que a gente vai utilizar ou não para o trabalho acadêmico. Né? E tu chegou a mencionar, né, aqui nos bastidores, que tu foi para a Alemanha também fazer essa pesquisa. Como é que foi ir até lá? Foi bem importante, porque foi o último arquivo que eu acessei. Porque a Elke, em 1958, ela foi para Munique estudar na Escola de Belas Artes de Munique. E ela ficou lá até 1960. E depois ela voltou para a Alemanha em 1966 com uma bolsa do DAD, que é uma bolsa que existe até hoje, uma bolsa para artistas também. Mas ela, nessa segunda opção, ela foi para Berlim. Só que Berlim, eu sabia que ela tinha ficado pouco tempo em Berlim. E eu queria saber, descobrir o que tinha acontecido. Né? Então, acessei as pastas no arquivo de Berlim e encontrei que ela teve um atrito bem grande com o professor dela, porque o ensino nas academias de arte, eles são através de professores, né? São as masterclass, onde o aluno escolhe o professor tem que aceitar ele também, né? Então, ela fazia aula com determinados professores. E esse professor, ela não se deu muito bem com ele. E tem lá documentos falando que de algumas questões, claro que nem tudo no arquivo a gente consegue encontrar, desvendar todos os acontecimentos, né? Mas, no fim, ela ficou menos de 3 meses em Berlim e pediu transferência para Munique. Então, ela voltou para Munique e lá é onde tem boa parte do arquivo dela na Alemanha, né? No arquivo de Belas Artes, da academia. E lá também eu pude acessar a pasta dela, onde eu já tinha alguma coisa do material, porque a Rafaela tinha ido anos atrás e ela
me deu esses documentos, mas eu encontrei outros, e também a pesquisa não se limita só diretamente ao nome dela, e sim o que circundava, né? Então eu pesquisei pasta dos professores, outras questões que aconteciam na academia e também fora do arquivo, porque em Munique tem um centro de história da arte muito importante, onde lá, por exemplo, tem muitos livros e catálogos que aconteceram de exposições da Alemanha inteira. Então, pude ter acesso a todos os catálogos de trabalho, de exposições que vieram para Munique durante o período que ela esteve lá. Então, eu sei quais as exposições que ela possivelmente frequentou. Então, isso é bem importante, assim. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho com mais conversa.